51 anos de samba. A escola do seu Nenê, a escola da Vila Matilde, a escola que traz uma torcida sempre muito entusiasmada para as arquibancadas do Sambódromo. Nós vamos já começar a curtir o desfile que vem aí trazendo a Era Vargas. Lá na concentração, César Tralli. É isso aí, Kleber. Como você mesmo disse, Era Vargas, nada mais original para Nenê do que uma comissão de frente formada, todos eles com o rosto do Vargas. Mas é gente do povo, quer ver só? Nome? Alexandre. Profissão? Pintor. O que é ser Getúlio Vargas por uma noite? Eu não sei nem explicar o que eu tô sentindo, é uma emoção muito grande. Essa máscara aí não esquenta o rosto, não? Não, é como se fosse minha pele mesmo. É uma coisa tão bem feita que não dá nem pra sentir. É isso aí, Kleber. Gente do povo vestida de gente famosa. Kleber Machado. Deu para você perceber toda a emoção dos integrantes da Nenê de Vila Matilde antes mesmo do desfile começar. E vem muito Getúlio Vargas por aí. José Roberto Burnier na concentração. Kleber Machado, você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Eu estou aqui com duas debutantes. Dona Maria Isabel, 82 anos. Dona Elizabeth, 76 anos. As duas estão desfilando pela primeira vez na ala da melhor idade. Primeira vez, como é que a senhora vai encarar essa avenida? Primeira vez eu nem posso te dizer, viu? Eu estou tão emocionada que eu tô arrepiada, viu? Dona Maria Isabel, qual é a melhor idade? 40 pra cima. Eu vou chegar lá ainda. Chega lá, vai chegar nos 70. Acima dos 40? 70. Acima dos 40 é o melhor. Ou melhor, você tá com a idade bem? 82 anos, vai encarar essa avenida do começo ao fim. Do começo ao fim. Na boa. Na boa. Preparada fisicamente? Fisicamente. E amanhã... Psicologicamente? Psicologicamente. Se eu for pra Santos, também quero ir amanhã. Legal. Tá bom, obrigado. Bom carnaval. Kleber Machado. Muito lindo. Duas lindas debutantes no carnaval da Nenê de Vila Matilde daqui a pouquinho. Ela vem falando de Getúlio Vargas. E o presidente Getúlio Vargas também já chegou. Boa noite, presidente. Boa noite, Kleber Machado. Eu tenho uma pergunta pro senhor. O senhor trabalha quantas horas por dia? Sempre 8 horas. O senhor tem direito a férias? Lógico que eu tenho direito a férias. A senhora já pode votar? Claro que posso. Então agradeço a mim. Eu sou Getúlio Vargas, que nesse carnaval cresceu, perdeu um pouco de cabelo e ganhou até bigode. Mas fui eu, o criador. Neste Carnaval 2000, a Nenê de Vila Matilde vai fazer uma retrospectiva sociocultural de um período de maior efervescência de toda a história. A Era Vargas. Enquanto o Brasil vivia uma ditadura, vivia também crescimento sociocultural. O enredo mergulha na alma de um dos mais controvertidos presidentes do Brasil, Getúlio Vargas. No desfile da Nenê, símbolos da Era Vargas, a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional e das leis trabalhistas. O segundo mandato, conquistado no voto, é ainda mais surpreendente. Getúlio Vargas escreve uma carta dizendo que sai da vida para entrar na história. Em seguida, cumpre a promessa e comete suicídio. É o desfile que as pessoas mais velhas que acompanharam mais de perto essa época vão realmente, se emocionar, essas pessoas vão se emocionar com esse desfile. Aí o Miguel Falabella que já está entrando no clima. Ele se liga muito na Nenê de Vila Matilde. Vai explodir a Nenê. Vem para a avenida com a Era Vargas. Nenê de Vila Matilde. Agora é esperar e conferir. As pessoas mais velhas certamente vão se emocionar de lembrar os fatos ocorridos nessa Era Vargas. Os mais novos vão curtir um desfile e vão aprender muito. Conheça um pouco mais sobre a escola da Vila Matilde. O presidente é Betinho. A escola foi fundada no dia 1º de janeiro de 49. Entra na avenida com 3.500 componentes. O diretor de bateria é Mestre Pascoal. O carnavalesco Augusto de Oliveira. O enredo, Por que me orgulho de ser brasileiro? A Nenê de Vila Matilde traz 23 alas para o Sambódromo.
Nenê de Vila Matilde. É bonita aquela saudação que eles fazem no começo, né? Estou falando de você, minha querida Nenê. Eles personalizam, né? A escola é você, de tanto que eles gostam. É como se fosse uma pessoa. A Nenê tem toques muito tradicionais do carnaval, algumas coisas muito parecidas com o Carnaval do Rio de Janeiro, essa história de ter uma música, de chamar o povo, de ter um grito de guerra. É a Nenê de Vila Matilde, que distribui bolas azuis e brancas, bexigas azuis e brancas, balões azuis e brancos aqui para a torcida no Anhembi. A comissão de frente já começa a sua apresentação. Todos os integrantes caracterizados de Getúlio Vargas. É a era de Getúlio que vem para a avenida. De 1930 a 1945, o período de 15 anos que Getúlio Vargas ficou no poder. E agora a gente canta o samba enredo com o Baby, o puxador da Nenê, o samba enredo da escola. Hoje o Brasil vai andar, canta, Nenê, hoje eu quero ver o MDA. Canta, Nenê, exaltando a era vaga. Hoje o Brasil vai andar, não é assim? Foi assim, saiu da vida, parecia da história. Por assim, mudou a estrutura do país. O mundo forte criou um Brasil melhor. O estadista mostrava o seu valor. O Brasil Caldeiro suplantava o ditador. Fez uma revolução, o Estado Novo teve sua aclamação nos braços do povo. Fez uma revolução, o Estado Novo teve sua aclamação nos braços do povo. Era a Rádio Nacional, os grandes cantores surgiam. O futebol no carnaval, as artes também reluziam. O trabalhador foi defensor, reforma de lei. O ouro negro era nosso herói. Razão e nada de um grande vai passar. Nada dessa vez. Canta, Nenê, hoje eu quero ver. Nenê de Vila Matilde. Começando já a dar uma sacudida aqui no Sambódromo. É uma escola de uma torcida muito grande. São 51 anos de samba na Nenê de Vila Matilde. Natural que ela tenha um público muito fiel, que venha, se empolgue e empurre a avenida. Vê daí, ó, os balões azuis e brancos, as cores da escola. É a Nenê começando o seu desfile. Sempre com a imponente águia no carro abre-alas, o símbolo da escola. Uma homenagem à Portela, a escola do Rio. As cores da escola carioca também são azul e branco e o símbolo também a águia. E essa águia tem algumas faixas da torcida da Nenê aqui pela arquibancada. Vice-campeã do carnaval do ano passado, a Nenê de Vila Matilde. Na apuração do ano passado, até boa parte da apuração, a briga era dura entre Gaviões, Vai-Vai e Nenê. Depois o título ficou dividido entre Vai-Vai e Gaviões da Fiel. E é impressionante, no refrão, como o público se levanta. Olha aí a galera, ó.
refrão do samba e o povo cantando. É daquele refrão com palavra pequena, curta, todo mundo decora rápido, é um belo refrão. Canta, Nenê, hoje eu quero ver o Anhembi delirar. Maurício Cruz agora há pouco falou, tá aí o Miguel Falabella, que sempre desfila no chão aqui na Nenê e faz isso, ó, comanda a festa, vai pra lá, vai pra cá, agita a arquibancada. Você estava falando agora há pouco, Maurício, do ritmo do samba, o samba de São Paulo, o samba do Rio, o andamento do samba enredo. A Nenê é uma escola que tem muito a ver com o samba do Rio de Janeiro, foi inclusive a primeira escola paulista a desfilar lá na Marquês de Sapucaí. Esse é o samba mais a carioca? É um samba mais carioca. Você vê que até o andamento é mais rápido, né? Ele já vem já vem correndo. E a consequência a gente vê no povo que está aí na torcida. Imediatamente está todo mundo levantado e já apressadinho mesmo. E esse tipo de refrão também, com palavras, um refrão fácil, com palavras pequenas, com a rima imediata, isso também é uma característica de escolas do Rio. Esse é o refrão, ó. Embora essas coisas, quem coordena, né? Quer dizer, distribuir essas bolas, essas bexigas, entende, né? Que na verdade é tudo tudo um espetáculo, então pode tudo ter uma cenografia. Quando dá essas bolas, essas bexigas pra torcida, fica uma beleza, né? É uma sintonia que faz bem para os dois lados. Quer dizer, o público vibra com a passagem da escola. A escola certamente se empolga mais ainda com a vibração do público. Essa troca de energia faz o desfile crescer. Olha, mas mesmo sem bexigas, o público está animado na passagem da Nenê. A Nenê de Vila Matilde trazendo o enredo Porque Me Orgulho de Ser Brasileiro, falando da Ela Vargas. Esse orgulho de ser brasileiro, as duas noites, a noite de ontem e a noite de hoje, ela percorre a avenida. Toda hora tem alguma escola falando do orgulho de ser brasileiro. Dá uma passada aí pela bateria da Nenê. É o começo do desfile, os primeiros 13 minutos do desfile da Nenê de Vila Matilde. A escola azul e branca do bairro da Vila Matilde, em São Paulo. Ela acabar de ocupar a avenida, ela está começando, apenas começando. Imagina o que está acontecendo na arquibancada. Imagem aérea que vai trazendo a escola. O Portugal que criou o Brasil melhor, o estadista mostrava o seu valor. 2h03 da manhã, o público no Anhembi vai curtindo esse começo de desfile da Nenê de Vila Matilde. Claro que a Nenê, ao ganhar esse tema, né, Era Vargas, ela tinha um problema, tinha que falar de um ditador. O Getúlio também foi um ditador feroz, censura, prisões, tortura, mas toda a modernização do Estado brasileiro empreendida pelo Getúlio acabou chamando mais a atenção da Nenê, que resumiu tudo numa frase: o grande caudilho suplantava o ditador. Deixou o ditador de lado e cantou a modernização do Brasil feita pelo Getúlio. Essa foi a opção da Nenê de Vila Matilde para trazer um enredo que lhe coube no Carnaval do ano 2000, contando os 500 anos do país. Ela não vem com o Getúlio Vargas, talvez ela cite muito de passagem, se é que vai citar, o Getúlio Vargas, esse citado pelo Maurício Cruz, o Getúlio Vargas ditador, que tinha um controle rígido sobre a imprensa, que tinha uma polícia dura contra os seus adversários políticos. Ela vem pelo Getúlio amado pelo povo, pelo Getúlio das leis trabalhistas,
Esse é o Getúlio, representado aí nessa comissão de frente. Uma comissão de frente só com caracterização de Getúlio Vargas em todos os seus integrantes. Quer dizer, ela optou pelo Getúlio que inaugurou o Estado moderno no Brasil. Ditador ficou só na palavra, ditador. A gente tem que lembrar que em 1930 Getúlio assume o poder depois de um golpe no presidente Washington Luiz, apoiado por outros estados. Ele é empossado como presidente da República. O país vai seguindo numa normalidade até que de repente ele fecha o Congresso e faz uma Constituição que é conhecida como, na época conhecida como Estado Novo, uma Constituição muito fechada, onde ele era o ditador absoluto. O Brasil viveu sem Congresso Nacional, sem o poder legislativo. Getúlio Vargas é que mandava. Até 1945, quando ele foi deposto. A paixão do povo por ele era tão grande que anos depois ele volta eleito pelo povo e é novamente levado ao cargo de presidente da República. Foi uma época de poucos direitos civis, mas de muitas conquistas sociais. Olha, a comissão de frente é uma coreografia tão rápida, né? E eles estão acertando tudo direitinho, porque é tudo muito rápido, né? A partir do momento que eles começam a se mexer, a rapidez com que troca tudo, e a gente viu de cima, tudo extremamente bem ensaiado. Quem gosta de carnaval, quem tem boa memória de carnaval, não precisa ir muito longe. O ano passado, a Mangueira, lá no Rio, veio com uma comissão de frente que era, assim, maravilhosa, com caracterização de grandes ídolos da música brasileira, né? Essa comissão de frente que traz o Getúlio Vargas usou a mesma tecnologia da comissão da Mangueira do ano passado para reproduzir as feições de Getúlio Vargas na comissão de frente da escola. Aí chegando o carro Abre Alas com a águia, símbolo da Nenê, entrando no sambódromo de capacete. Se o cinema pode usar essas máscaras, por que uma escola de samba não pode? As conquistas dos trabalhadores na era Vargas, representadas neste carro Abre Alas da escola. Os grandes cantores surgiram, futebol, carnaval, as artes também reduziram. Uma época de patriotismo e ufanismo. Você viu a mim, destaque central do carro, com a fantasia Era Vargas. E os anjos do carro lembrando a figura de Gregório Fortunato, o anjo negro. Gregório Fortunato era o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. Uma espécie de feitor dele, que ganhou mais destaque no segundo governo, né, do Getúlio Vargas. Esteve envolvido naquele caso do atentado a Carlos Lacerda, lá no Rio de Janeiro, na Rua Toneleiros, quando morreu o major da aeronáutica. E foi o estupim para a queda do Getúlio, isso já em 1954. Para a queda não, né, para o suicídio de Getúlio, porque a pressão era muito grande para cima dele e ele se suicidou. E aí a ala retrato, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Esse é o refrão de uma marchinha da época, prevendo a volta de Getúlio Vargas. Ele era carinhosamente chamado pelo pessoal que adorava, as pessoas mais simples que adoravam Getúlio, chamavam de velho. Deixou o Palácio do Catete em 1945. Contestações à parte muito querido pelo povo, e voltou depois do governo Dutra como presidente eleito. Os grandes cantores surgiram, futebol, carnaval, as artes também reluziam. O trabalhador foi defensor, Um espaço em branco ali na moldura para botar de volta o retrato do velho, né? Na verdade são mais ou menos operários dourados, né, com aquele capacete. E aí o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Euclides e Maria Inês. Ao todo já são 18 anos na escola. A Nenê de Vila Matilde está passando no sambódromo e continua trazendo a galera para junto dela, cantando o samba.
Balançando na arquibancada o público presente aqui no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Trabalhadores do meu Brasil. É a bateria da Nenê de Vila Matilde. Fez um luxo, hein? A Nenê está entre as 3 escolas que mais investiram, que mais gastaram nesse carnaval. A Vai-Vai, a Rosa de Ouro e a Nenê. E Aviões também. Desculpa, essas 4 foram as que mais gastaram. Sentindo um pouco mais o ritmo da bateria da Nenê. Bateria do Mestre Pascoal. E olha a ala como já vem entrando quando a bateria vai para o recuo. Para não deixar nenhum espaço em branco na avenida. Trabalhadores do Brasil, essa era a frase que Getúlio Vargas usava para abrir os seus discursos, os seus pronunciamentos à nação. E deve ter sido o primeiro a bolar uma frase marcante, porque depois dele muita gente, muitos outros líderes do país tiveram uma ou outra frase com a qual eles sempre abriam os seus pronunciamentos públicos. 73 batidas por minuto. Tá aí o coração da bateria da Nenê. É o surdo ditando o ritmo. Aumentou. Não aumentou não, diminuiu, né? Não vou fazer a conta direito. Não, diminuiu, mas engraçado, tinha a impressão que elas estavam mais aceleradas, né? O que não diminui nunca é o ritmo das passistas, dos integrantes da escola, a empolgação de quem está na avenida com a Nenê de Vila Matilde. A bateria está no recuo, a escola está passando. Aí você já vê a ala da intentona comunista, todos de vermelho. A intentona comunista é um movimento também importante da história do Brasil. Getúlio Vargas acabou abafando. Getúlio Vargas teve nos comunistas grandes adversários, grandes inimigos políticos. Luiz Carlos Prestes, o mais famoso dos comunistas brasileiros, era um grande inimigo de Getúlio Vargas. Falabella está fazendo a festa, está feliz da vida. O Estado Novo é choque nele! Viva! Os grandes cantores surgiam com o futebol e o carnaval. As artes também do trabalhador. Do trabalhador. Choque nele! O petróleo é nosso. Essa foi uma das campanhas importantes do período de Getúlio Vargas no governo brasileiro. A criação da Petrobras, a busca de uma autonomia do país, o país ficar autossuficiente no que se refere ao petróleo. Não era fácil, mas houve uma nacionalização do petróleo. O governo de Getúlio Vargas foi marcado por muitos lances nacionalistas. Destaques vêm como petroleiros. Paulo Teles, que foi rei Momo em 99.
é um deles. Nessa época do país, a indústria aumentou muito e a necessidade de combustível do Brasil era maior. Então o Brasil importava muito petróleo. E o Getúlio Vargas iniciou uma batalha para criar a Petrobras, desenvolver a Petrobras e aumentar a procura de petróleo, a prospecção de petróleo no Brasil. E naquela época o petróleo ainda era bem baratinho. Agora ela oscila, né? Fazia tempo que não aumentava. Essa semana bateu o recorde da década. Você vai caminhando junto com a Nenê aí, viajando, voando pelo sambódromo no desfile da Nenê de Vila Matilde. Porque me orgulho de ser brasileiro. É o enredo que a escola está trazendo para a avenida. Falando da Era Vargas. Vendo aí com a ala o petróleo, que veio logo depois do carro, o petróleo é nosso. O tema ainda é a Petrobras. A fantasia marcando aí o registro das torres que são instaladas quando se descobre um poço de petróleo. Do negro, do petróleo, do ouro negro, a gente vai pro azul e branco. Azul e branco também na fantasia o voto da mulher dessa ala. Foi no período getulista que as mulheres conseguiram as primeiras conquistas. Além de um maior espaço no mercado de trabalho, a mulher ganhou o direito de votar. Só, portanto, lá, depois de 1930, é que a mulher brasileira ganhou o direito ao voto. Engraçado, né? Mulher considerada uma cidadã de segunda classe. Ela não sabe votar, né? Tem que votar. E nessa ala é que estão as senhoras da ala da melhor idade. Aquelas que conversaram com o Zé Roberto Bonilla no começo do desfile. Lembra que tinha duas debutantes? Uma senhora de 82 anos, outra de 70 e poucos anos. Elas estão nessa ala aí, ó. A ala que reúne as senhoras da melhor idade. Olha, todo mundo que mora no Brasil devia desfilar, ou pelo menos pra cá, onde tem o Carnaval tão forte, desfilar uma vez numa escola de samba. Antigamente aqui em São Paulo todo mundo sonhava, um dia eu vou ao Rio desfilar numa escola de samba. Agora não precisa mais. O Carnaval de São Paulo é grandão, é uma maravilha, então vem desfilar um dia. Se programa para desfilar no que vem, é uma coisa espetacular. Essa área da melhor idade tá, ó, fazendo uma estreia que elas não vão esquecer. No melhor estilo tradicional do carnaval de escolas de samba, a Nenê vai reunindo aí, vai juntando na avenida as mulheres bonitas, as pessoas mais experientes, aí a ala Força Aérea. A aeronáutica não era na época do Getúlio, até a época do Getúlio, era uma subdivisão da Marinha. E o Getúlio Vargas criou a Força Aérea Brasileira. A ala Guerra. O mundo entrou na Segunda Grande Guerra Mundial, em 1938. O Brasil participou da guerra ao lado dos aliados que lutavam, guerreavam contra o eixo, contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Em 1944, no dia 16 de julho, os pracinhas brasileiros desembarcaram em Nápoles, na Itália. Os homens da Força Expedicionária Brasileira que atuaram na Itália tiveram participação importante também na Segunda Grande Guerra Mundial. No total, o Brasil mandou 25 mil homens para a guerra, sob comando do general Mascarenhas de Moraes. O carro Arte e Cultura. Mais um carro da Nenê de Vila Matilde. Arte, cultura, carnaval, teatro de revista. A época das vedetes, elas estavam em alta no período de Getúlio Vargas no poder. 10 casais de bailarinos
compõem o carro. Apesar de ter sido um governo ditatorial, há uma consideração de que nenhum país sob o regime de ditadura conseguiu uma evolução artística como o Brasil na época do Getúlio. Há um conceito de que governo ditatorial não deixa o lado criativo do país florescer muito. Então as artes ficam meio para trás. Na época do Getúlio, considera-se que as artes brasileiras até que andaram. Mas a censura era forte, viu? Que é um dos pontos mais criticados, né? Na análise que se faz do governo Getúlio Vargas, do período Getúlio Vargas. O teatro de revista, os artistas estão nesse carro. Artistas com bom talento. Artista. O destaque central é João Carlos com a fantasia Artes e Artistas. O pessoal está realmente arteiro nesse carro. Artes e ofícios. Na época do Getúlio não podia, não. O presidente Getúlio Vargas era um fã do teatro de revista. O Carnaval da Nenê conta que o presidente assistia peças com a mulher dele, com Dona Darcy Vargas. E teria sido a dona Darcy Vargas que colocou o apelido de Dercy Gonçalves na então vedete, hoje grande dama das artes do teatro da televisão brasileira, Dercy Gonçalves, que usava na época o nome de batismo dela, que é Dolores. Dizem que foi a dona Darcy Vargas que sugeriu que a Dolores virasse Dercy Gonçalves. Quando a opereta Viúva Alegre se criou em Porto Alegre, há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente a data, era uma crítica no jornal, assinada por Getúlio Vargas. Carlos Aguiar, Artes e Artistas. Destaque do carro, arte e cultura, carnaval e teatro de revista. Carro da Nenê de Vila Matilde, contando a Era Vargas no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Avenida cheia. Vamos lá! 34 minutos, chegando à metade do tempo máximo do desfile, a Nenê de Vila Matilde. 70 minutos a escola tem para desfilar, ela já está com 34 minutos. Estão chegando as baianas. E aí o segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Fubá e Valdenir. Essa é a fantasia Alegria do Carnaval. Olha aí, vai virar! A Nenê começa a entrar numa fase do desfile em que homenageia o carnaval da era Getúlio Vargas. É o carnaval dos tempos de Arlequins e Colombinas. Tem o Pierrot também. Apaixonado, que vivia só chorando. Não, cantando. Ele chorou por causa da Colombina. A ala das baianas está exatamente lembrando as colombinas, com 100 integrantes anunciadas na ala das baianas.
da Nenê de Vila Matilde. São os carnavais de outrora. Colombina que fez o Pierrot, aquele que vivia só cantando chorar. Um triângulo, é o tradicional triângulo que importamos da Itália. Carnaval de Veneza, né? Tem sempre o Pierrot, a Colombina e o Arlequim. As colombinas estão aí, com as baianas da Nenê de Vila Matilde. E é assim que Maurício Kubrugli gosta de ver as baianas do alto, né, Maurício? É muito bonito mesmo. Quando estão com essas saias gordas, digamos assim, então... Obrigado. A história do Brasil visitando a era Getúlio Vargas. 1930 a 1945, o primeiro período do governo Vargas. Aí o carro trabalhador e trabalhismo. As marcas registradas do presidente Getúlio Vargas. O trabalhador sempre gostou muito do presidente, as leis trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho, o fundo de garantia, as férias, todas conquistas dos tempos de Getúlio Vargas. E esse trabalhador vinha segurando uma ferramenta na mão, mas, como você pode perceber, a alegoria acabou perdendo uma parte do braço ainda lá na concentração. O acidente aconteceu lá no primeiro arco que tem na saída da concentração. Acabou batendo e o trabalhador sofreu um acidente de trabalho. É consequência do acidente. Você vê aí bem detalhe da mão direita do boneco representando o trabalhador, que acabou pegando ali no arco, na saída, e ficou acidentado. O carro é bonito, hein? Tem alguns trabalhadores ali bem caracterizados, pendurados. Esses trabalhadores mesmo estão ali pendurados ao lado da alegoria. O carro representando o trabalho e trabalhismo. A Academia Brasileira de Letras também está ganhando seu espaço. Getúlio Vargas foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Os sambistas vêm com uma fantasia que estiliza um pouco, lembra um pouco o fardão dos acadêmicos, os imortais da Academia Brasileira de Letras. E estão homenageando aí acadêmicos famosos como Mário de Andrade, o poeta modernista, academia que foi criada no final dos anos de 1800 com o Machado de Assis, que é o dono da cadeira número 1 da academia. E aí, a ala da música, depois da literatura, a música. É uma coisa meio comum ao longo da história do Brasil, essa tentação, esse desejo de alguns políticos de serem reconhecidos também como intelectuais. E o aval assim, que eles procuram, um deles é ser membro da Academia Brasileira de Letras. Getúlio não foi o último. O desfile que já passou pelo carnaval mostra a evolução nas relações trabalhistas. Agora dá um painel artístico do governo Getúlio Vargas com a Academia Brasileira de Letras, a música. Vila Lobos também é lembrado. Vila Lobos foi contemporâneo de Getúlio Vargas, o excepcional maestro Heitor Vila Lobos. Ele trabalhou muito, o Vila Lobos trabalhou muito ligado ao Getúlio no movimento de corais, né, pelo Brasil, de fazer enormes corais que cantavam canções patrióticas, muitas delas feitas pelo próprio Vila Lobos, dentro desse ufanismo do governo do Getúlio. E na ala da pintura, as homenagens são para Tarsila do Amaral. A fantasia reproduz um quadro da Tarsila, numa fase mais primitiva dela. Aí o quarto carro da escola, o carro nacionalismo. Você vai
vai lembrando ao longo do desfile que nós vivemos uma série de problemas políticos, né? Na época do Império, alguns movimentos republicanos. Chegou a República, aconteceram movimentos que eram considerados pela volta da monarquia. E no movimento, na época do Getúlio Vargas, esse carro que tem o Antônio Carlos como destaque, o carro nacionalismo, o Brasil passou por alguns momentos em que havia uma certa tendência separatista de algumas regiões. O norte, por exemplo, queria ser independente. O sul também, Getúlio, gaúcho, viu que a desunião podia até significar uma perda de poder dele. Então resolveu agir e promoveu um ato no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Há uma descrição bonita desse ato, ó. Lá em São Januário, bandeiras de todos os estados foram queimadas numa pira semelhante às piras olímpicas. O presidente usou o ato para elevar a bandeira brasileira como símbolo maior do país. Nada de separação, a história era de união, é o nacionalismo, uma das marcas de Getúlio Vargas. E aí, neste carro, como destaque também, as bandeiras dos estados terminaram queimadas. E aí, a ala da região sul. O carnavalesco Augusto de Oliveira separou as regiões do país em diferentes alas para mostrar o fim do federalismo e os protestos que aconteceram em todo o país. Região sul, de onde veio Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja. Os componentes da Nenê de Vila Matilde cantando o samba o desfile inteiro. A plateia vibrando, pulando e curtindo o azul e branco da Nenê de Vila Matilde. Voltando para a Avenida Bateria, saindo do recuo a bateria da Nenê. A Nenê já está com 43 minutos de desfile. É o momento em que a bateria volta para a avenida para conduzir o final do desfile da Nenê. Bateria fantasiada de trabalhadores do Brasil, os 300 integrantes da bateria da Escola da Vila Matilde. E desses 300, 30 são mulheres. Relógio pulando para 44 minutos de desfile. É uma escola grande, 3.500. 3.500 desfilando aí. Alas, 6 carros alegóricos, 100 baianas, 300 integrantes da bateria. É o samba da Nenê, porque me orgulho de ser brasileiro. Um porquê que não está perguntando, não, está respondendo, está explicando por que me orgulho de ser brasileiro. Hoje aqui a Perucha já cantou Minha Pátria Amada Idolatrada, Terra Abençoada, Meu Gigante Brasil. Nós convenhamos que faz parte, né? O carnaval tem que trazer mesmo esse espírito de paixão pelo samba e pela terra, pelo país. Ainda mais nos 500 anos, ainda mais com a consciência deles de criticarem também. Eles não deixam nunca de dar uma cutucada. Quando eles cutucam, dá uma olhada no sambódromo, dá uma curtida no sambódromo que está passando a bateria aqui em frente às arquibancadas no centro da avenida, no meio da avenida. E aí não há quem não sacuda. O mundo forte virou o Brasil melhor.
passeio pelas regiões. Já tivemos a região sul. O carnavalesco lembrou também a região sudeste. Aí a região centro-oeste. O Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Mais tarde, daqui a pouquinho no desfile, quando chegar a época de Juscelino Kubitschek, vem a criação de Brasília, em 1960, a inauguração de Brasília. Mas, por enquanto, a região centro-oeste tem o Pantanal Mato-Grossense, representado nessa fantasia, a sua principal área. Continua, e agora, a região nordeste, juntando o profano e o sagrado, Lampião e Padre Cícero juntos nessa ala que reforça a religiosidade do nordestino. Só indo lá para você saber o tamanho da força, tanto do Padre Cícero quanto de Lampião. Eu tenho ido muito pelo Brasil. É por isso que eu estou falando, é impressionante. Você chega lá e vê o Padre Cícero, a Romaria lá, um negócio que você fica impressionado. A Memê de Vila Matilde vai passando com as suas cores, com a vibração, com o enredo, trazendo a Era Vargas para as comemorações dos 500 anos do Brasil. Já estamos no dia 5 de março. Está chegando a hora, está com um pouco mais de um mês para o dia 22 de abril e o aniversário do país. Aí a ala da região norte. O indígena, né? Os primeiros donos da terra que resistiam na época de Getúlio, que resistem até hoje. E a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, foi criado exatamente por Getúlio Vargas, também no governo Getúlio Vargas. E o carro da política da boa vizinhança. A amizade do Brasil com os Estados Unidos, que deveria resultar num intercâmbio entre esses dois países. Tá, vem mais uma bandeira do Brasil pra gente, e dessa vez no Cristo. As relações do governo Getúlio Vargas com países internacionais também são motivos de várias especulações, né? Contam que na época da guerra ele estava quase indo para o lado da Alemanha, para o lado do eixo. Aí conseguiu seduzir os americanos, que deram uma força para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, e pronto, estava decidido o lado brasileiro. É o que dizem. Seja qual for o motivo, ainda bem, né? Acabou escolhendo o melhor lado, né? Aí o carro político, a bandeira dos Estados Unidos aqui à esquerda no vídeo. O Cristo Redentor, um dos símbolos mais importantes e mais lindos desse país. Lá do Rio de Janeiro, abençoando o Rio e todo o Brasil. E vem realmente com a bandeira brasileira em verde, amarelo, azul e branco. Aí o Cristo. A construção do Cristo Redentor também aconteceu durante o governo Getúlio Vargas. É engraçado com essa história de pode ou não pode usar uma imagem católica no carnaval, no desfile, que esse ano se discute muito. Todo mundo lembra que o Estado e a Igreja são separados no Brasil. Aí vem o carnaval e veste a bandeira do Brasil no Cristo e vambora! E o carnaval trazendo Carmen Miranda para a avenida. Levando o nome do Brasil para o cinema americano, para Hollywood, Carmen Miranda, a pequena notável. Uma época rica, a época de Getúlio Vargas, hein? Críticas à parte. E aí o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Wagner e Rosângela. A terceira porta-bandeira é a pequena notável da Nenê de Vila Matilde. E o mestre-sala vem de americano, né? E representando os Estados Unidos,
para onde Carmen Miranda foi e fez sucesso, sendo estrela de vários filmes por lá. Que até disseram que ela voltou americanizada. Carmen Miranda dançando com o tio Sam, digamos assim. Os grandes cantores do Chile. Estamos chegando. Dos símbolos da vida. A nossa estrela do trabalhador. Do trabalhador. Está com 51 minutos o desfile da Nenê de Vila Matilde. E aí entram as melindrosas e os cavalheiros. São as pessoas que brincavam carnaval na época de Getúlio Vargas. Um desfile exuberante. Cavalheiros, melindrosas e cavalheirozinhos, né? Muito obrigado. Vamos lá, comunidade. Fantasia bem das melindrosas, aquele cabelinho, chanelzinho, né? Um vestido com babadinho. Época famosa também. Essa ideia desse carnaval é a gente repassar tudo isso que faz parte da vida do Brasil, da vida nossa, de nossos pais, de nossos avós, é bom, né? Rever assim, mesmo que seja rapidinho, mesmo que seja estilizada, melindrosa, né? Tão engraçado lembrar de Carmen Miranda, é muito bom. Essa é a Nenê de Vila Matilde. E aí a ala dos símbolos. Essa é a ala mais antiga da Nenê de Vila Matilde e que tem o privilégio de ir encerrando já o desfile. São os sambistas mais antigos, mais tradicionais da Nenê, com símbolos e brasões brasileiros. Temos até a bandeira como ela é. Marcando aí o encerramento do desfile da Nenê de Vila Matilde, a última ala da escola que passa aqui pelo centro da pista, pelas câmeras da Globo que são registradas nas imagens da Globo. Todo o desfile da Nenê de Vila Matilde. A escola ainda segue pela avenida, a escola ainda vai para o final da sua passagem. Pelo tamanho da Nenê, certamente já tem escola chegando lá na dispersão. Mas bastante escola ainda para andar. No meio da avenida vai passando a última ala, são essas últimas duas alas que a gente está vendo aí. São as duas que estão passando aqui pela metade da pista do Sambódromo de São Paulo, com o público vibrando, acompanhando a passagem da Nenê de Vila Matilde, curtindo muito. Olha aí a torcida. Olha a águia da Nenê, a águia da Nenê. É, sou o Nenê, tá ali na bandeira. Do lado da bandeira da Vai Vai, daqui a pouco tem Vai Vai, ainda vai explodir mais ainda esse sambódromo. Depois da Nenê, Rosas de Ouro. Depois da Rosas, Acadêmicos do Tucuruvi. E para encerrar o desfile, a Vai Vai. A ala dos símbolos, essa ala em tom verde, a última ala da Nenê de Vila Matilde. É claro que a gente não tem nenhuma ideia de resultado, não temos nenhuma pretensão de entrar na cabeça dos jurados, mas o que aconteceu hoje com o Bruce me parece ser uma constante nos desfiles da Nenê. Ela empolga mesmo o público, ela tem uma torcida muito grande, ela tem 51 anos de samba e dá sempre um calor no sambódromo, né? É verdade, e sempre que eu vejo um desfile assim que nem o da Nenê e outros que eu vi, que eu não vou ficar dando palpite aqui, como você mesmo diz, não vão dar palpite, eu fico com uma pena dos jurados, você viu? Deve ser muito complicado. Mais uma linda imagem do Cristo Redentor de verde e amarelo com a bandeira do Brasil. Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, do Corcovado.
Foi uma união do governo Getúlio Vargas com a igreja e a construção do Cristo Redentor, representado naquele carro. E olhando assim desse ângulo, parece que o Morro do Corcovado é colorido, né? E lá em cima, lá o Cristo. Nenê de Vila Matilde passou, agradou a sua torcida, fez vibrar o seu torcedor no Sambódromo e em todo o Brasil, curtindo um bom desfile. E o Brito Júnior registrou exatamente a reação da torcida da Nenê enquanto a escola passava. Brito. O samba enredo da Nenê da Vila Matilde diz que a escola quer fazer o AEB delirar. E a escola conseguiu. Olha lá, ó, todo mundo com o balão branco, azul na mão, cantando o samba enredo. A torcida da Nenê da Vila Matilde. E aqui desse lado não precisa falar nada, só ouvir. O samba está na boca do povo. Samba enredo que fala dos operários, que fala de Getúlio Vargas, enfim, o samba da Nenê da Vila Matilde levantou o sambódromo. Rede Globo Carnaval 2000. Você viu que pra ficar no meio da torcida da Nenê e se fazer ouvir tem que ter gogó. Brito Júnior bancou um baby puxador de samba aí pra mandar ver que a galera veio junto mesmo com a Nenê. Foi assim o desfile inteiro. Escola que surgiu das rodas de capoeira no bairro de Vila Matilde. Seu Nenê era um dos integrantes das rodas e aí resolveram fundar a escola de samba lá pelos anos 40. A escola que está completou este ano 51 anos. É de 1949, a Nenê de Vila Matilde. Dispersão da Nenê. Depois de um desfile que contagia o povo, qual será o clima entre os componentes da escola que acabou de sair da avenida? Priscila Brandão. Ô Kleber, eu descobri por que a Nenê emocionou tanto as pessoas que estavam no público. Olha aqui, ela escalou 10 homens esculturais no desfile delas. Agora vem chegando até a rainha da bateria. Peraí, dá licença um pouquinho. Me diga uma coisa, vocês fazem um samba super sensual. Quem são vocês? Nós somos do grupo Sexy Power Man, é um grupo de striptease masculino. Por acaso vocês sabem sambar? Com certeza. Então vamos ver aí. Enfim, o ponto de vista feminino, né? Você diria que depois de tanto Burnier, Tralli, Rodolfo e Rodrigo, essa foi a vingança da Priscila? Precisava, lógico, olha. Olha o que tem de mulher aqui na arquibancada, olha lá em casa, olha pra cá, olha nas casas, quanta mulher assistindo. A Priscila tentou mostrar os homens bonitos desse carnaval, mas a rainha da bateria ainda foi lá e ficou na frente. Faltam 13 minutos para as 3 horas da manhã. Passou a Nenê de Vila Matilde no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Ela continua na avenida. Passou da metade já da pista, mas continua caminhando a Nenê de Vila Matilde, que está com 59 minutos de desfile. Tem ainda mais 11 minutos para completar o seu desfile e as suas últimas alas vão caminhando para a dispersão. Aí a Alessandra Scatena, que foi um dos destaques. E lá na dispersão, mostrando encontros na dispersão, Rodrigo Viana. Rodrigo, vai nessa. A águia é o símbolo da Nenê da Vila Matilde. Aqui, várias águias que estavam no carro abrir alas, 3 pelo menos, e no meio delas 2 integralistas, que eu não estou entendendo muito bem o que estão fazendo aqui. Os integralistas, aqueles militantes de extrema-direita da época de Vargas. Isso aí, você estava em outra ala, veio atrás dela, por quê? Não, que eles preferem pular separado, mas sempre, com todo respeito, mas ela foi no carro alegórico e eu fui no chão que eu prefiro dar uma sambada. Sim, mas é o marido dela, ele estava aqui falando, estava até meio preocupado, porque são moças bonitas, né? E ficam aqui na dispersão da escola. Uma outra coisa interessante aqui atrás, ó, as fantasias da Nenê, muito bonitas, as pessoas vão chegando e vão deixando por aqui. São pesadas aqui, olha. São pesadas, muita gente passou pela avenida o tempo todo carregando isso aqui, não deve ser fácil. E as pessoas chegam, vão deixando por aqui, fica uma amostra do que foi o carnaval da Nenê da Vila Matilde. Kleber Machado.
Mas como dizem os bons carnavalescos, todo peso vale a pena quando o desfile vem e sai bonito como saiu da Nenê de Vila Matilde, como tem sido o desfile deste ano das escolas de samba de São Paulo, todas elas no maior esforço, na maior boa vontade para fazer um bom espetáculo para o público presente aqui no Sambódromo e para o público ligado na Globo em todo o Brasil. Getúlio Vargas, o senhor passou pela avenida, empolgou a avenida, mais uma vez ficou bem com a galera. É o Getúlio Vargas, fui presidente e ditador. Eu mandei nesse país durante 15 anos. Foi um tempo bom, o tempo das cantoras do rádio, das chanchadas, do teatro rebolado, da construção do Maracanã e até do primeiro desfile oficial de escola de samba. Mas isso acabou. Eu decidi deixar a vida e entrar para a história. Vamos procurar a carta. Onde será que ele deixou a carta? Ele disse que só saía do Palácio do Catete morto. Isso aconteceu em 1954, já no segundo governo de Getúlio Vargas. E está terminando o desfile da Nenê, que trouxe a Era Vargas. Daqui a pouquinho vem aí a Segunda República, no desfile da Rosas de Ouro, que vai de 45 a 64, vai passar por Dutra, pelos cassinos, a indústria. Passa de passagem também pelo segundo governo de Getúlio Vargas, até chegar a Juscelino Kubitschek. Nós ainda temos muito da história do Brasil para curtir nas escolas que vem por aí, no Sambódromo aqui do Anhembi. A escola já tem 1 hora e 2 minutos de desfile. E você viu que as duas últimas alas estão saindo. Tinha comentado, o Kleber tinha comentado que a escola personaliza, né, na saudação dela, quando ela entrou, mais de 1 hora atrás. Estou falando de você, minha querida Nenê. Mas é a escola que tem o nome do fundador, do presidente, né? A escola chama Nenê. Tem que chamar a escola de você, né? Intimidade maior não há, né? Bom, daqui a pouquinho tem Rosas de Ouro, outra escola tradicional de São Paulo, outra escola de grande torcida. Já, Rosas de Ouro, a 5ª escola de hoje no desfile do Grupo Especial de São Paulo. Continue ligado, vem nessa pra gente brincar. Carnaval é Globeleza.